Pessoal falando da Parashá, Rabbeinu Roni Hadid Meir Kalmos, voltando para o estúdio por enquanto a corona permitir. Amém. E a gente vai começar a Sefer Shoftim. Shoftim, ele começa já no começo falando sobre a mitzvah, né, de colocar juízes e polícias também, para manter a ordem do povo. E já disse a Mishnayot no Pirkei Avot, Eive mitpalel lishlom malchut, é sempre bom rezar para a paz do governo, Sheirulei moratam, se não fosse o temor por eles, e Jetreu blau chaim, um ia comer o outro vivo. Sim. Então a ordem é algo básico no judaísmo. Inclusive é interessante que essa ordem aqui de colocar Shoftim e Shotrim, na verdade é uma das 7 mitzvot Bnei Noach também, uma das 7 mitzvot dos Noachitas, de colocar ordem na casa. Tem que ter um país em ordem. E aí se levanta o tema que a gente sempre gosta de falar muito, né, que é qual o sistema político melhor que tem. A gente passou na história por muitos sistemas políticos. Existe sistema político que tentaram do socialismo, comunismo, ditaduras, sei lá, várias variações também de um com o outro também. E no final das contas, né, a maioria do mundo chegou à conclusão que talvez que o que menos causa prejuízo é a democracia. O menos pior. O menos pior, né, entre todos. Tem muitos defeitos, mas... E a Parashá, no Chelek Sheini, né, no começo do Sheini, capítulo 17, versículo 14, fala, quando você vai para Israel, que tavou el haaretz, som tassim alech hamelech, coloca um rei sobre você. Então a mitzvah de colocar um rei, a princípio apresentando que o ideal do judaísmo seria então a monarquia. E isso que está escrito aqui, né? Tem que colocar um rei, tá certo? Tem algumas condições aqui, etc., que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas a princípio a monarquia seria então o ideal do povo de Israel. Aí a pergunta é então, se é tão ideal assim, por que a gente não briga hoje já por uma monarquia aqui em Israel para botar ordem na casa? Quem sabe resolveria os problemas, por isso que a gente já passou aqui por 5 eleições. Coloca um cara bom, coloca um cara legal, um cara que sabe, vai tomar cuidado da casa, que não está preocupado a cada 2 anos se ele vai ser eleito ou não daqui a 2, 3 anos, ele faz tudo de acordo com politicamente correto, como se diz, né? E sim, venha realmente trabalhar e não se preocupar no que o povo está dizendo o tempo todo. Por que a Torá fala isso assim? E o segundo ponto que eu gostaria de colocar, que é importante sempre também, é a história no livro do Samuel, do Shmuel, que lá atrás que o povo de Israel entrou na terra de Israel, pediu um rei para o Shmuel, conforme está escrito na Torá a princípio, que essa é uma mitzvah. Se eu não me engano, o Rambam, Maimônides, conta isso como uma mitzvah positiva da Torá, uma das 613 mitzvot, colocar um rei. Então, se há uma mitzvah, isso que eles pediram. E o Shmuel ficou louco da vida. Ele falou, como? Hashem Elokechem Malkechem, vocês pecaram um pecado muito grande, Deus é o seu rei, vocês estão pedindo rei, não precisa de rei. Realmente o Rav Nebenzahl, por exemplo, escreve na Parashá, eu li, ele falou, para que precisa de rei? Você tem o Sanedrin, que pode sair para a guerra se precisa e pode julgar pessoas também. Você tem Shoftim, você tem Shotrim, você tem os polícias, não sei o quê. Você tem o Beit HaMikdash também, para todo o sistema também de Korbanot, tudo organizado também. Em cada lugar pode ter um prefeito, talvez, mas para que um rei, então? Por que não pode ter um sistema sem um rei? Então, já que o Shmuel não gostou dessa história, quer dizer que tem um ponto negativo também nisso. Então a gente tem que ficar com aquela pergunta. Esse rei é bom, é mau? Quando é bom, quando é mau? Como ver a monarquia como um sistema ideal dentro do judaísmo e talvez mundialmente também? Já que você deu uma shiur, depois você vai estender bastante o tema, eu vou tentar ser curto. Eu vou começar com uma meia piada, que talvez seja verdade. Dizem que os homens e as mulheres... Tem papagaio? Papagaio é melhor não, sempre. Essa é sem papagaio. Dizem que os homens e as mulheres usam as mesmas palavras, mas com significados diferentes. E às vezes a Torá pode falar com a gente acha que a Torá está falando uma coisa, e na verdade o significado é bem diferente do que a gente pensa. E talvez isso está ligado com uma das maneiras de entender qual era a grande Itnadut, quando era a grande recusa do Shmuel de receber, que talvez o problema era Melech Kekol Ha'amim. O povo queria um rei igual os outros povos, e não talvez o rei da Torá. Qual é o rei dos outros povos? A gente pode entender de várias maneiras que o rei dos outros povos. O rei dos outros povos, por exemplo, pode ser um tirano, igual o Shmuel falou para o povo, esse rei vai pegar as filhas de vocês, vai pegar os filhos de vocês como imposto, e vai pegar coisas de vocês, e vai usurpar vocês, ele vai pegar propriedades, tal e tal e tal. Então, na verdade, o rei que talvez a Torá esteja falando é um outro rei.
Ok? Agora, como é que a gente pode entender esse rei que a Torá está falando? Tem muitas coisas que podem distinguir ele. Eu vou falar uma só que uma vez eu li no Rabino Simson Raphael Hirsch, que ele traz a ideia da palavra Adon, por exemplo, né? Adon é o senhor, igual a gente usa também a palavra Adon, também é um dos nomes de Deus, Adon. Agora, Adon seria um líder. Mas ao contrário dos líderes dos outros povos, ele não está em cima da pirâmide, ele está na base, ele é a base, é uma pirâmide ao contrário. Ele leva todo mundo. Adon, a palavra Adon em hebraico, a gente já falou aqui uma vez, é Eden. Eden é o shoresh dela, a raiz dela é Aleph, Dalet, Nun. Eden é a base da janela. Eden Halon é a base, né? Adanim, né? Igual também no Mishkan. Adanim são coisas que sustentam. Elas estão na base, elas não estão no pico da pirâmide, elas estão na base. Elas são a estrutura que sobre ela a sociedade está em cima. Então o rei, o judaico na verdade, ele não é um tirano, ele é um melech que cola a mim, ele é um rei, igual a todos os outros povos, que ele usa as riquezas e ele tem uma corte muito, como se fala, de luxo, né? E essa é uma das críticas que foi feita a Shlomo, que falam que em Shlomo, na época de Shlomo, o Tanar diz que louça de prata não era nada. A louça era de ouro, porque prata, a louça na época de Shlomo era de ouro, porque foi o ápice do reino judaico, da riqueza e tudo, porque louça de prata nem era considerado nada na corte de Shlomo, né? Para mostrar a opulência que era na época de Shlomo. E que Shlomo, apesar que ele, em alguns aspectos, ele era um bom rei, mas não o rei judaico. O rei judaico parece que ele é alguém como Mashiach, que é alguém iluminado, né? Nos Neviim, ele é trazido como Nassi no futuro, nem se usa essa palavra rei, se usa o Nassi, né? Ele é o presidente, ele é o mais elevado. Ele é mais elevado, provavelmente não só a nível hierárquico ou social, ele é elevado a nível como pessoa, como Dugma Ishi. Isso responde um pouco à pergunta: para que precisa do rei realmente? Se o rei você tem o Sanedrino, você pode ter todo o aparatos, todo o aparelho governamental. Agora, é importante ter uma figura de Estado também, a gente sabe isso. E a nível educacional também, alguém que você possa se mirar como alguém de valor, que seja um exemplo para todo mundo, né? Em Israel costuma se chamar o presidente a Ezrach Mispar Errado, o cidadão número 1. Quer dizer, ele tem que se espera do presidente de Israel que ele é o cidadão exemplar. É um cidadão exemplar, é a pessoa exemplar, que o comportamento dele é digno de respeito e de cópia. Quer dizer, são dois reis. Um rei é o rei da Torá, que seria o rei ideal, conforme é escrito na Torá Bemet, que tinha uma mitzvah, inclusive, de escrever um Sefer Torá, de andar com o Sefer Torá. Inclusive, a gente vai entrar agora no ano sabático. No ano sabático, o rei já subia também no pedestal, no Beit HaMikdash. Ele falava de Vrei Torá, lia a Torá, o Akel, né, para todo o povo, como se, que é, na verdade, uma representação, né, do recebimento da Torá, seria uma cerimônia, né, em memória do recebimento da Torá. Então é um rei que realmente, como está escrito aqui, ele não deve ter muitas mulheres, não deve ter muitos cavalos, não deve ter muita riqueza, porque ele tem que manter sua humildade frente ao seu trabalho. E por outro lado, no Shmuel, no Sefer Shmuel, o Shmuel diz: não, o rei que vocês estão pedindo vai ser um rei mesquinha, ditador, que vai usurpar o povo. Mas na verdade isso ainda mantém uma pergunta ainda, porque então Shmuel deveria dizer então: vocês querem um rei? Tá bom, a gente pode trazer um rei, mas não como vocês estão pedindo, tem que ser um rei legal, um rei íntegro, um rei que não é corrupto, né? Isso que vocês têm que pedir. Mas ele não falou isso, né? Ele foi mais assim: não, o que é rei? Eu vou fazer um sinal para vocês agora. Agora é a época da colheita de trigos. Vai chover agora como um símbolo da maldição que vocês estão pedindo um rei agora, né? Ele fez uma história toda. O povo se assustou, inclusive, como começou os trovões lá. O povo se assustou e falou: Titpaler aleinu, né? Reza pra gente que Hatá no Hatá Gdorá. A gente fez um pecado muito grande de pedir um rei. Quer dizer, teve uma coisa bem trágica lá, né? Bem forte lá. Vale a pena falar o que Deus falou para Shmuel em relação a isso. Que isso explica a coisa, que Deus fala para Shmuel: eles não estão já de saco cheio de você, Shmuel, em outras palavras, eles estão de saco cheio de mim. Né? Eles já estão cansados de mim, né, de você.
Que Shmuel, de Deus você entende que talvez Shmuel está decepcionado. Eu não sou uma liderança para vocês, mesmo que eu sou profeta e sou assim, não sou liderança. Vocês querem um rei, esses reis dos povos? E Deus fala para ele, não é você o problema dele sou eu. Eles querem tirar o jugo de Torá e Mitzvot sobre eles e ser como os outros povos. Eles querem imitar a sociedade dos outros povos. Daí a gente entende que o rei judaico não é um substituto para Deus. O rei judaico é alguém que vai fazer o povo cumprir a Torá. Igual você falou antes, que o rei anda com um Sefer Torá. Então eu vou acrescentar o que o Rav Nebenzahl fala aqui, isso completa a tua ideia, obviamente. Ele fala que é uma coisa muito interessante que eu percebi quando ele escreveu. Ele diz assim, quando começou o ateísmo no mundo, praticamente ao mesmo tempo que terminou a monarquia. Uau. Interessante. Por quê? Exatamente o que você falou. Quando existia a monarquia, as pessoas olhavam para o rei, a gente está se aproximando de Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah você fala Melech, 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 o tempo todo Rosh Hashanah fala o rei, o rei, o rei, o rei, mas pessoas como nós, que crescemos já dentro de um sistema democracia até exacerbada, né? Até demais como a gente tem aqui em Israel, que você pode até xingar, você pode rir do primeiro-ministro, ninguém leva a sério, faz piada, não tem nenhum respeito, né? Chamam, em vez de chamar Adoni Rosh HaMemshalah, né? Em vez de chamar Senhor, meu... Aí, Bibi, como tá, né? Então, como não tem respeito nenhum, a gente cresceu nesse sistema, né? Nessa forma de ver, a gente não consegue, então, extrapolar a ideia do que é realmente um rei. E naquele tempo, quando a pessoa falava de um rei, né? O rei vai passar aqui amanhã com a carruagem dele, todo mundo saia para fora para ver, o rei vai passar, o rei vai passar. O rei fazia assim, é o rei, é o rei. Aí o cara falava, tá bom, esse é o rei aqui, mas tem um rei também lá no céu, tem um rei acima desse rei, que né? Aí a comparação era muito forte, e a influência de entender que existe uma força unida, né? Única, que era mais fácil de conseguir entender. Desde o momento que acabaram com isso, as pessoas perderam o conceito de rei, perderam o conceito também de Deus. E aí começou o ateísmo, assim dizer então. Não tem mais um boss. Não tem mais um boss. E talvez exatamente aconteceu com o Shmuel. Na verdade, o Shmuel, ele era o rei. Né? O Shmuel, ele funcionava como um rei. Moisés funcionava como um rei. Né? O profeta era o rei. Né? Muitas vezes era uma coisa... O Yoshua também era um profeta rei. Então, o profeta é uma coisa bem dura, né? Você não pode mexer com o profeta. Que nem o próprio Shaul, né, fez um erro, né, que não esperou o profeta, que falou para ele esperar para sair para a guerra. Demorou, fez um pouco mais rápido. Você fez errado, acabou, você não é mais rei. Porque tem um cara aqui que ele é muito íntegro, muito forte, e o povo sentiu aquela pressão de que, quem sabe se a gente colocar um rei, o rei, vamos dizer assim, né? Eu acho que o rei para eles era a troca de monarquia para democracia, como quem dizendo, vai chegar um cara que a gente vai lá com um amigo nosso, ele vai dar um jeitinho, eles não conseguiram... Tá mais embaixo. Eles não conseguiram passar 2 passos para frente para a democracia, né? Eles falaram, Shmuel é o máximo da força que tem. Se a gente quer se livrar de Deus, que o Shmuel representa, né? A gente tem que passar por um ponto de transição que é um rei, que a gente vai dar um jeitinho já vai. Em outras palavras, está falando que o rei, a gente está falando aqui que o rei que Shmuel está contra é um golpe de Estado. Um golpe de Estado. É um golpe de Estado. O rei, em vez do rei de Deus, que eu sou representante, vocês querem um rei totalmente desconectado. Essa foi a ideia. E talvez, só terminando então a ideia, isso que eu falei, é muito interessante, né? Porque o sinal que o Shmuel trouxe para eles, que eles estão errados, provando que eles estão pecando, que eles se assustaram tanto, foi o sinal, o milagre que ele fez, que ele falou, agora a gente está na época da colheita de trigo, vai chover. Então eu sempre pensei, eu não li em nenhum lugar, eu falei por Svará, né? Eu falei por bom consenso, né? Por que ele fez esse sinal para eles? Não podia fazer outro sinal? Podia fazer um sinal que vai sair uma voz do céu e falar, vocês pecaram! Era melhor, não qual é o significado? Então, qual o significado? Podia abrir a terra, não sei, podia fazer chuva no verão, o que tem a ver essa história? Então, eu acho que a ideia é muito simples, né? O Shmuel vem responder o que a gente perguntou na Parashá. Aí está escrito na Torá que rei é bom. A gente quer rei. Não, olha, chuva é bom ou não é bom chuva? Chuva é bom, não é? Se eu trouxer chuva agora, vai ser bom ou não vai ser bom? Vai ser muito mal. Por quê? Porque agora é a época da colheita do trigo. Quer dizer, chuva é bom no momento certo. Chuva é mal no momento errado. Aqui também, vocês querem um rei... Cada coisa no seu momento. Se vocês quisessem um rei, quando vocês tivessem já se elevado espiritualmente, pedindo um rei, como a gente falou, com boas intenções, com a intenção de se elevar agora para o próximo passo da construção do templo, etc., seria um rei bom. Mas vocês não estão nesse nível ainda. Vocês estão tentando colocar a carruagem antes dos burros, né? E tentar trazer o rei antes do tempo. Trazer o rei antes do tempo é querer chuva fora de época. Então essa ideia que... Essa daqui, eu não vi em nenhum lugar, mas essa que eu sempre acho quando eu vejo.
Bom, pessoal, já passou do tempo. Se Deus quiser, um Shabbat Shalom para vocês. Seja muita Shalom. saúde aí, se Deus quiser. Semana que vem, Bezrat Hashem. E a Melech Vassadeh, a gente já está em Elul, tem tudo a ver com um rei que está no campo já, né? E mais acessível. mais acessível. Semana que vem, Parashat Ki Tetzeh. Bezrat Hashem. Shkoyach. Shkoyach.